Olá! É bem curioso pensar o que um rei assassino, um soldado romano, um antigo ditado e uma canção noturna poderiam ter em comum, não é? Parece até o começo de uma piada, mas hoje a gente vai desvendar como essas quatro fontes, que parecem não ter nada a ver uma com a outra, na verdade contam uma única e poderosa história sobre a vida. Vamos ver como tudo isso se encaixa. Essa é a nossa grande pergunta. Um rei, um soldado, um ditado e uma canção parece um quebra-cabeça, certo? Mas a resposta, olha, ela revela uma verdade surpreendente sobre como reagimos aos desafios da vida, seja como nação, seja nas nossas decisões mais pessoais. Vamos juntos nessa jornada de descoberta? Então, para começar, vamos dar uma olhada no quadro geral, no nível nacional. O livro de Reis nos joga bem no meio de uma nação em completo caos. É um retrato bem vivo de como tudo pode desmoronar quando as respostas aos problemas são sempre violência e rebelião. Imagina só um lugar onde o poder não é transferido de forma pacífica, mas é conquistado na base do assassinato e da traição. Isso não é só uma crise política, não. É uma crise moral que contamina tudo, de cima para baixo. Agora, o que é realmente impressionante aqui é a velocidade e a brutalidade com que tudo acontece. Em menos de 40 anos, a gente vê vários assassinatos pelo trono. E o Zinri, o cara mal durou uma semana. Isso ilustra um padrão de resposta nacional bem claro. Um padrão baseado na rebelião e na busca egoísta pelo poder, com cada líder conseguindo ser pior que o anterior. E essa é a pergunta crucial. Diante do caos e da corrupção, será que existe uma alternativa? A resposta para isso nos leva de uma nação inteira para a história de uma única pessoa. E é aqui que a história dá uma virada. Entra em cena o profeta Elias, um contraste gritante com aqueles reis. Se a resposta da nação era violência, a de Elias era radicalmente diferente. Era fé. A resposta de Elias é desafiadora e, para ser sincero, parece até meio loucura, né? Ele confronta o rei, confia que corvos vão trazer comida para ele, e o mais incrível de tudo, a fé dele o leva a cruzar fronteiras. Ele, um profeta hebreu, acaba sendo sustentado por uma viúva que nem era do seu povo. Isso mostra que a resposta da fé não se prende a barreiras culturais. E essa ideia de cruzar barreiras cria uma ponte perfeita para nossa próxima história. O que Elias fez em uma escala individual, a gente vai ver acontecendo em uma escala de comunidade inteira, lá no livro de Atos. Agora, a gente dá um salto no tempo. Saímos do antigo Israel e aterrissamos em Cesareia, um centro do poder romano. É aqui que a gente vê uma resposta diferente, não de um indivíduo só, mas de uma comunidade que está prestes a quebrar todas as regras sociais da época. Para a gente entender o peso disso, é preciso lembrar que, naquela época, um judeu devoto como Pedro nem deveria entrar na casa de um gentil, ainda mais um oficial do exército opressor de Roma. O simples fato de Cornélio chamar e de Pedro ir já era algo revolucionário. E ali, no meio da casa de um soldado inimigo, que a ficha de Pedro cai e muda tudo. Ele percebe que todas aquelas barreiras que os seres humanos criam, etnia, cultura, status, elas simplesmente não existem para Deus. É uma ideia que vai abalar as fundações do mundo antigo. E essa é a resposta no nível da comunidade, aceitação e unidade. Onde os reis criaram divisão e violência, essa nova comunidade responde com inclusão e com uma fé que une as pessoas. Ótima pergunta. É fácil falar de nações e movimentos históricos, mas e as pequenas escolhas que fazemos todos os dias? Vamos descer mais um nível nesse nosso funil de ideias. Para isso, a gente se volta para o livro de Provérbios. Ele funciona como um manual prático para as nossas respostas do dia a dia, aquelas pequenas decisões que no fim definem quem somos. Pensa bem nisso. Quando alguém nos ofende, o provérbio dá duas opções claras de resposta. Uma é cobrir com amor, buscando a reconciliação. A outra é repetir o assunto, fofocando e espalhando discórdia. Uma resposta constrói pontes, a outra as queima. E que tal a resposta crítica? Ninguém gosta de ser corrigido, né? Mas, segundo o provérbio, uma pessoa sábia ouve e aprende. Uma pessoa tola ignora o conselho, mesmo que isso acabe causando mais dor lá na frente. O jeito como se lida com a correção diz muito sobre o caráter de alguém. E este provérbio nos conecta de volta lá para o começo. A rebelião em grande escala dos reis começa aqui, com escolhas individuais de maldade e desafio. Aquele caos nacional nada mais é do que a soma de muitas e muitas respostas individuais ruins. Certo, já vimos a resposta da nação, do indivíduo, da comunidade e do nosso dia a dia.
Mas de onde vem a força para escolher a resposta certa? Qual é o núcleo, a raiz de tudo isso? A resposta está na nossa peça final, um salmo bem pequeno. Esse salmo é bem curtinho, mas a ideia por trás dele é imensa. É um chamado para que o louvor continue mesmo no meio da noite, na escuridão. É sobre manter o coração e a mente voltados para Deus, não importa a circunstância. E aqui está a grande conexão. A adoração não é só cantar músicas, é a direção fundamental da vida. É dessa postura de adoração que nascem a fé de Elias, a atitude inclusiva de Pedro e a sabedoria dos provérbios. É a resposta que alimenta todas as outras boas respostas. Então, aqui está a nossa jornada completa. De um rei rebelde, passamos para um profeta fiel, para uma comunidade inclusiva, para uma escolha sábia e, finalmente, para um coração que adora. Todas essas fontes contam uma única e coesa história sobre como respondemos ao mundo ao nosso redor. No final, tudo se resume a isso. Cada dia, cada momento é uma oportunidade para responder. Assim como os reis, Elias, Pedro e os sábios dos provérbios, estamos constantemente moldando nossas vidas e nosso mundo com as nossas escolhas. A questão que fica para todos nós é: qual será a nossa resposta?